Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa análise de hoje. A ideia aqui é pegar aquelas montanhas de pesquisas e relatos históricos e transformar tudo num roteiro super claro de como fazer o ensino superior ser, de fato, um ambiente genuinamente inclusivo. Olha, garantir acessibilidade na educação não é só botar umas rampas e espalhar placas em braille, não. É muito mais profundo. Trata-se de uma mudança estrutural, cultural e, acima de tudo, de atitude dentro das instituições. Então, bora desconstruir como as universidades podem ir muito além do básico e promover uma equidade real. Para entender a urgência desse tema, imagina uma criança de 5 anos super ansiosa para aprender e ela simplesmente barrada na porta da escola. A justificativa oficial? Ela seria um risco de incêndio. Loucura, né? Pois é, isso aconteceu de verdade em 1953 com a Judy Hillman. Ela usava cadeira de rodas por causa da poliomielite e a escola achou que, no caso de uma emergência, ela não conseguiria sair a tempo. Essa rejeição não foi um mero problema de logística. Foi a sociedade mandando uma mensagem terrível de que o futuro daquela criança valia menos. É um exemplo trágico, mas que joga luz sobre o custo humano real que a exclusão educacional tem. Mas em um contraste absoluto, aquela mesma menina não abaixou a cabeça. Foram décadas de um ativismo incansável até que a Judy alcançasse simplesmente os níveis mais altos da administração global. Para se ter uma ideia, um memorando histórico de 2002 do então presidente do Banco Mundial anunciou a chegada dela como a primeira conselheira sobre deficiência e desenvolvimento da instituição. O sucesso dela esfrega na nossa cara o absurdo daquelas barreiras iniciais e mostra, sem sombra de dúvidas, o potencial gigantesco que a gente libera quando o acesso à educação e ao mercado de trabalho é garantido de forma plena. Bom, e como as instituições modernas podem aprender com esse passado? A gente vai seguir este roteiro. Primeiro, o legado da educação inclusiva. Depois, a mudança de atitude institucional. Em terceiro, a avaliação do clima universitário. O quarto ponto é a eliminação de barreiras administrativas. E, por fim, como ir além da conformidade básica. Começando pelo nosso ponto número 1, o legado da educação inclusiva, dos direitos civis à realidade no campus. Para entender o cenário atual, é fundamental reconhecer que a acessibilidade educacional não caiu do céu. Foi um direito civil conquistado a muito custo por pessoas que simplesmente se recusaram a aceitar a segregação como algo normal. E dá só uma olhada nessa linha do tempo. Depois daquele absurdo no jardim de infância em 53, a batalha da Judy não parou. Em 1970, o Conselho de Educação de Nova York negou a licença dela para dar aulas. O motivo? Exatamente, o mesmo papo de risco de incêndio. Ela processou o conselho, ganhou na justiça e virou a primeira professora cadeirante da cidade. Mais pra frente, em 1977, ela liderou o famosíssimo protesto da Seção 504 em São Francisco. Foram 28 dias de ocupação num prédio federal, um verdadeiro marco, até o governo ceder e assinar regulamentações contra a discriminação. Ou seja, foram décadas de luta só para criar a base legal onde a educação inclusiva se apoia hoje. O que nos leva direto para o ponto 2, mudança de atitude institucional, redefinindo a deficiência no campus. Esse é o primeiro grande pilar para quem quer transformar a universidade. A lei existe, claro, mas a lei sozinha não muda a cultura de um lugar. A instituição precisa rever a sua forma fundamental de enxergar a deficiência. E essa virada de chave começa adotando o que a gente chama de modelo social da deficiência. O antigo modelo médico via a deficiência como um problema na pessoa, algo a ser curado ou consertado. O modelo social, por outro lado, inverte a lógica todinha. Ele diz que o impedimento físico ou mental é só uma característica neutra. O que realmente incapacita, o que cria a deficiência, são as barreiras erguidas pela sociedade, como escadas sem rampa, textos sem opções de áudio e políticas excludentes. Sendo assim, a universidade não tem que tentar consertar o estudante, ela tem que consertar o próprio ambiente. E aí entra um detalhe fundamental. Não dá para jogar a responsabilidade inteira no escritório de apoio lá no fundo do corredor e esquecer do assunto. Diversos estudos acadêmicos apontam que uma mudança real de atitude exige que cada professor, cada técnico e cada gestor vista a camisa. A inclusão é literalmente um trabalho coletivo de toda a universidade. Chegamos ao ponto 3, a avaliação do clima universitário, medindo o clima invisível do campus. Afinal de contas, como é que uma instituição sabe se essas novas atitudes estão realmente funcionando no dia a dia? Segundo as pesquisas de especialistas na área, como Stodden, Brown e Roberts, fazer avaliações de clima periódicas é essencial. Funciona mais ou menos assim. Primeiro,
Mede-se como a deficiência é realmente vista por quem estuda e trabalha lá. Segundo, procura-se identificar aqueles vieses ocultos, os preconceitos inconscientes dos professores. E terceiro, com esses dados em mãos, a universidade monta um treinamento focado. É uma forma de tirar a inclusão do reino das boas intenções e transformar numa métrica avaliável de verdade. E olha que interessante, quando essas avaliações acontecem, os resultados são sempre um abre-olhos. Os estudos revelam que a imensa maioria dos professores realmente quer ajudar. O grande problema é que eles sabem que tem alunos com deficiência na sala, mas não fazem a menor ideia de quais são as suas responsabilidades oficiais para com eles. Também existe muita dificuldade em encaixar os temas de deficiência nas aulas, o que acaba perpetuando estigmas simplesmente por omissão. No fundo, a avaliação de clima revela que falta muito treinamento e, acima de tudo, uma ponte de comunicação eficiente entre professores, alunos e a administração. Ponto 4. Eliminando barreiras administrativas, removendo o fardo do planejamento prévio. Porque, convenhamos, mudar currículos e atitudes é super importante, mas é só parte da equação. Vamos focar agora naquelas engrenagens burocráticas da universidade, aquelas que costumam sugar a energia de quem quer estudar antes mesmo de pisar numa sala de aula. Tenta imaginar o cansaço gigantesco que é ter que arquitetar cada mínimo passo do dia no campus. Mapear rotas complexas para fugir de locais inacessíveis, ou ter que mandar dezenas de e-mails só para garantir que o teste obrigatório da disciplina chegue num formato acessível a tempo. As nossas fontes deixam muito claro que essa fricção burocrática constante passa uma mensagem excludente, como se a instituição não se importasse. As universidades precisam ser proativas para varrer essa fricção invisível do mapa. Para deixar isso bem prático, vamos olhar alguns exemplos concretos das pesquisas sobre essas barreiras. Imagina só uma vaga para dar aula de literatura ou de história que exige que a pessoa consiga levantar 10 quilos. Chega a ser cômico de tão absurdo, mas acontece, e exclui muita gente boa. Outro exemplo clássico é aquela maratona desgastante de fazer estudantes implorarem por pedidos especiais só para participarem de atividades super básicas do curso. Tratar a acessibilidade como um puxadinho burocrático é a receita perfeita para erguer muros institucionais. E vamos para nosso quinto e último ponto. Além da conformidade básica, a diferença entre fazer o certo e fazer o mínimo. Talvez essa seja a distinção mais crítica da nossa análise de hoje. Existe um abismo gigante entre cumprir a lei à risca num papel e realmente fomentar um ambiente de equidade verdadeira. A lei, via de regra, pede que se façam adaptações razoáveis, o que chamamos de conformidade básica. Mas pensa comigo num cenário comum. Se uma universidade terceiriza a conversão de um livro, quem precisa daquele material acaba esperando semanas para conseguir ler. O prazo legal foi cumprido? Foi. Mas a experiência educacional foi justa? Lógico que não, porque a turma toda já leu o texto no dia 1. Por outro lado, uma prática de alto nível faz com que a universidade se estruture para criar essas conversões internamente de forma rápida, garantindo que o acesso aconteça na exata mesma semana para toda a turma. Isso sim é a diferença entre burocracia e equidade real. Afinal, o sucesso acadêmico depende visceralmente do acesso igualitário à informação. Práticas inclusivas de excelência servem para garantir que ninguém fique para trás apenas por causa de atrasos de formatação ou problemas técnicos. O acesso imediato aos materiais não é um privilégio para quem não tem deficiência, é um pilar da educação que a gente precisa garantir para todo mundo. Tem uma frase dos especialistas que resume essa virada de perspectiva de forma brilhante. Com a conformidade, entrega-se aos alunos o mínimo indispensável, o que pode não ser igual ao que os alunos sem deficiência recebem. Uma universidade moderna e comprometida tem que olhar para a lei como ponto de partida, o piso térreo das suas ações, e jamais como teto da sua ambição inclusiva. E com isso, a gente chega ao final dessa nossa jornada sobre as raízes e as práticas da inclusão no ensino superior. Começamos com a história daquela criança sendo considerada um risco de incêndio e fomos até as entranhas do planejamento burocrático de hoje. Agora é hora de levar isso para a vida real. O convite é olhar em volta, para os nossos próprios espaços, com uma provocação na cabeça. Os ambientes acadêmicos estão apenas preenchendo formulários para cumprir regras ou estão acolhendo as pessoas de verdade? O legado de tanto ativismo já pavimentou o caminho até aqui. O próximo passo em direção à equidade depende das ações das nossas instituições. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.